quando você escuta alguém dizer que não tem tempo para fazer um 6 e 7, o que normalmente o que isso significa para você? Como é que você lida com isso? Significa que a pessoa que está não tendo tempo é um ser humano. Ninguém tem tempo para nada. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, né? E é verdade que ninguém tem mais horas no dia para aprender nada. Então, quando a pessoa vê o 6 em 7, ela vai querer o 6 em 7 sem utilizar do tempo dela. Eu pergunto para o Hugo, se você pudesse criar essa companhia que você criou sem ter um milímetro do teu tempo, será que não seria uma proposta tentadora? Nossa, muito tentadora. Seria uma proposta muito tentadora. E é uma coisa que a pessoa considera. Então, o que acontece? A primeira coisa, e isso é normal, eu não tenho tempo para fazer pão. Logo, eu compro pão. Eu não tenho tempo para torrar café. Logo, eu compro café torrado. Eu não tenho tempo para fazer essa blusa. Logo, eu compro a blusa. Então, se você acha que você não tem tempo para fazer o 6 em 7, quer dizer que você é um ser humano. Ninguém tem tempo para fazer. E se for possível fazer sem tempo, você o faria. Você o faria. E aí, mediante isso, a pessoa tenta usar a técnica do pão no 6 em 7. Ela tenta procurar alguém que faça o 6 em 7 para ela. Porque aí ela não vai precisar gastar o tempo dela. Inclusive, tempo é aquilo que é mais valioso para uma pessoa. Só tem um probleminha. Probleminha, sim. A diferença entre o 6 em 7 e o pão. Qual que é a semelhança entre o 6 em 7 e o pão? Os dois tendem a vir de uma receita. Existe uma receita para fazer o 6 em 7. Apesar da receita do 6 em 7 é mais complicada que a receita de fazer pão. É uma jornada um pouco mais desafiante, mas é uma receita, é um passo a passo. O difícil é que desde o tempo de Cristo já se faz pão. Mas não desde o tempo de Cristo já se faz 6 em 7. Então, primeiro passo que existe muito pouca pessoa que sabe fazer o 6 em 7. Exato. Porque existe muito pouca pessoa que sabe fazer o 6 em 7. Porque aí, senão o episódio podia terminar agora. Falar assim, encontra alguém que faz 6 em 7, contrata e boa. Só que... E vem o pior, porque não é que existe poucas... Primeiro que, estatisticamente, existe poucas pessoas que fazem 6 em 7. A segunda coisa é que, dos poucos que fazem, eles fazem para eles. Eles não precisam de você para fazer o 6 em 7. Logo, a maioria não presta serviço de 6 em 7. Porque se ele presta um serviço de fazer o 6 em 7, você deve estar se perguntando, se ele sabe fazer o 6 em 7, por que ele está vendendo o serviço? Ao invés de se construir uma sociedade. Porque o 6 em 7 é um ativo muito, mas muito valioso. A maioria das pessoas levar um negócio que não faz 100 mil reais em 7 dias a fazer 100 mil reais em 7 dias. Uma pessoa com poder que sabe fazer isso acontecer, ela não é um prestador de serviço. Logo ela descobre que ela pode ser sócio. Foi o que aconteceu com o Ladeirinha. Tinha uma agência, ele começou a prestar serviço de lançamentos. Logo, depois do segundo lançamento, ele falou assim, se eu sei fazer, para que eu vou prestar o serviço e não vou construir um ativo para mim? Exatamente. Então, os que sabem não são disponíveis por muito tempo. E eles não prestam o serviço. Eles fazem sociedades. Ladeirinha é um grande exemplo disso. É o que me vem à cabeça, mas são centenas de pessoas. Então você vem, as pessoas que querem contratar alguém que faz o 6 em 7, elas tendem, se o cara está prestando serviço para ela, eu já ficaria ressabiado. Por que ele está prestando serviço, se ele sabe fazer? Deve ser, aí vem a grande pergunta, deve ser porque ele não é bom o bastante.
E quando você não é bom bastante em gerar o 6 em 7, você quer cobrar uma taxa de serviço, de tempo. É o que me vem à cabeça no primeiro momento. Então, se a pessoa se pergunta, eu não tenho tempo para fazer, eu até entendo ela. Eu também não gosto de ter tempo, não. Se eu pudesse ficar magro e saudável, sem ter que treinar com a Paulinha o meio-dia, eu, sinceramente, não treinaria. Eu não treino com a Paulinha porque eu gosto. Não mesmo. Paulinha, nada de errado. Adoro treinar com você pelo resultado que isso traz, mas eu não treino pela Paulinha porque eu gosto. Tem outras coisas que eu gostaria de fazer mais do que fazer burpee. Porém, eu sei que a Paulinha me traz alguns outros benefícios que eu quero, um destino que eu quero, um corpo saudável, um corpo flexível. Aquela aula de flexibilidade no final não é prazerosa. Ela é necessária, eu faço o que tem que ser feito. Dói, inclusive. Ela fica perguntando, de 0 a 10 está doendo quanto? 10, às vezes dá 10. Eu estaria mais confortável no Netflix. Mas eu faço aquilo porque me dá um corpo que me possibilita fazer outras coisas que eu gosto de fazer. Então, o preço que eu pago. E pago todo dia. E não reclamo, não. E se eu reclamar, eu faço um burpee. A gente tem um deal, né? Uhum. Então, o que eu quero dizer é que se você está sem tempo, eu entendo você. Agora, você tem um desafio muito grande. É poucas pessoas que sabem. 2, das que sabem e estão prestando serviço, já coloca um sinal de fumaça aí. Será que ela sabe mesmo? 3, existe muita gente que faz a fórmula e não segue a fórmula. E alunos e não alunos. E se você não sabe o suficiente da fórmula, você não sabe se aquele cara está seguindo ou não está seguindo. E aí isso pode e sim levar você a perder tempo e dinheiro. Então, por que as pessoas querem? Eu entendo. Por que é tão difícil? Eu estou te explicando. E qual que é a solução então, Érico? Beleza. A solução é você, se você quiser encontrar alguém para fazer, eu aconselho a entrar na fórmula. Por quê? Se tem alguém que sabe fazer, está na comunidade do Fórmula. 2, eu faria a fórmula, pelo menos 5 vezes. Nem que você nunca levante um dedo para fazer, você vai ter o conhecimento suficiente para entender se a pessoa está fazendo ou não. Isso vai ser bom na hora da seleção. Um dos critérios que eu recomendo você usar é o cara que segue. Que o cara que está pirulitando muito tende a, estatisticamente, ter menos resultado, pelo menos no começo. Se não for um faixa preta, principalmente. Então, se você não souber, você não vai ter noção. E aí você vai navegar no escuro. E a navegação no escuro, você não precisa estar dirigindo o carro, mas se você tiver o GPS, o suficientemente coordenação, você consegue checar. E como isso se trata do seu negócio, e é o que eu aconselho. E marketing e vendas é tão importante quanto o produto. Porque sem marketing e vendas, não entrega o produto ou serviço. E é claro que sem produto também não se faz marketing. O lançador precisa do expert. O expert precisa do lançador. Mas como diria minha avó, você precisa saber fazer para saber mandar.